Desde os primórdios da humanidade, a morte sempre foi envolta em mistério, temor e reverência. E talvez um dos temas mais intrigantes que permeiam essa fronteira entre a vida e o além sejam as chamadas experiências de quase-morte, ou EQMS. Fenômenos que desafiam os limites do que a ciência pode mensurar e que, ao mesmo tempo, alimentam crenças profundas nas mais diversas tradições espirituais. As EQMS geralmente ocorrem em situações extremas, como paradas cardíacas, acidentes graves, afogamentos ou outras condições médicas críticas. Pessoas que estiveram clinicamente mortas por segundos ou minutos retornam com relatos surpreendentemente similares, uma sensação de paz profunda, a visão de um túnel, encontros com seres de luz, a revisão da própria vida em flashes intensos, e, em muitos casos, a recusa ou a missão de voltar ao corpo. Esses relatos, descritos por indivíduos de diferentes culturas, idades e crenças, são tão consistentes que levantam questões sérias sobre a possibilidade de uma consciência que transcende o corpo físico. O interesse científico pelas EQMS ganhou força especialmente a partir da década de 1970, com os estudos do médico Raymond Moody, autor do livro Vida Após a Vida. Nele, Moody compila inúmeros relatos de pessoas que passaram por experiências semelhantes durante momentos de morte clínica. O impacto foi imediato. Pela primeira vez, uma ponte concreta parecia se formar entre o mundo tangível da medicina e as dimensões invisíveis sugeridas pelas tradições místicas. Mais tarde, pesquisadores como Pim van Lommel, cardiologista holandês, e Sam Parnia, especialista em reanimação, deram continuidade a essas investigações em ambiente hospitalar, coletando dados de pacientes que haviam sido ressuscitados. Van Lommel, por exemplo, documentou EQMS em pacientes que estavam sem atividade cerebral detectável, desafiando a ideia de que a consciência é apenas um produto do cérebro. Mas o fascínio por essas experiências vai muito além da medicina. No campo espiritualista, as EQMS são vistas há milênios como testemunhos de uma realidade maior. Nas tradições egípcias, por exemplo, o Livro dos Mortos descrevia a jornada da alma após a morte como uma travessia cheia de provas e revelações, algo que ressoa com os relatos contemporâneos de revisão da vida e julgamento moral. No hinduísmo, acredita-se que a alma percorre diferentes planos astrais antes de reencarnar, e as visões de luz e entidades superiores nas EQMS são interpretadas como breves visitas a esses domínios. No espiritismo kardecista, as EQMS são frequentemente consideradas momentos de desprendimento temporário do perispírito, o corpo sutil que intermedia o espírito e o corpo físico. A doutrina sugere que nesses momentos a alma pode acessar planos espirituais elevados e retornar com maior consciência de sua missão e propósito. Os relatos de retorno com sensações de amor universal e mudanças radicais de comportamento após uma EQM corroboram essa visão. As sociedades esotéricas também mergulham nesse mistério. A teosofia, por exemplo, interpreta as EQMS como um vislumbre dos planos superiores da existência, onde o indivíduo pode encontrar guias espirituais e acessar uma espécie de biblioteca da alma. A Ordem Rosacruz fala de um limiar da luz que se manifesta a quem está prestes a cruzar a última fronteira, e que esse momento de quase morte pode trazer um salto evolutivo de consciência. Na tradição xamânica, experiências de morte simbólica fazem parte dos rituais de iniciação. Muitos xamãs, após jornadas com plantas de poder ou estados alterados de consciência, relatam vivências semelhantes às EQMS. Encontros com ancestrais, a visão do próprio corpo de fora, ensinamentos de entidades espirituais. Aqui, a morte não é o fim, mas uma passagem iniciática que permite ao curandeiro transitar entre mundos. Em algumas culturas indígenas das Américas, essas experiências são vistas como fontes de sabedoria ancestral, sendo até mesmo buscadas por meio de rituais conduzidos por anciãos. Mesmo no cristianismo, especialmente entre os místicos medievais, há registros de visões durante estados de inconsciência que guardam semelhanças com as EQMS. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz descreveram experiências estáticas de união com o divino que ocorriam em momentos de quase desligamento do corpo. Os relatos modernos, ao narrarem a presença de um ser luminoso que irradia amor absoluto, ecoam essas visões místicas de um Deus que acolhe sem julgamento. A ciência, por sua vez, tenta explicar as EQMS sob diversos prismas.
teorias envolvendo descargas de DMT no cérebro, hipóxia, alterações nos lobos temporais e estados de dissociação são algumas das hipóteses levantadas para explicar os fenômenos. Contudo, nenhuma delas consegue explicar totalmente a profundidade emocional, a consistência dos relatos ou o impacto transformador dessas experiências. Muitas pessoas relatam perder o medo da morte, mudar radicalmente seu estilo de vida e adotar uma postura mais espiritualizada após vivenciar uma EQM. Essa transformação pós-EQM talvez seja o aspecto mais fascinante. Muitos voltam com a sensação de que a vida possui um propósito maior, que tudo está interligado por uma teia de amor e consciência. Outros relatam a percepção de que o tempo não existe como pensamos, que somos seres multidimensionais vivendo uma experiência passageira na matéria. Essa nova visão não vem de doutrinas ou religiões, mas de uma experiência direta que parece transcender a lógica humana. Há também um aspecto ético e filosófico em jogo. Se a consciência de fato sobrevive à morte, o que isso significa para nossas escolhas enquanto vivos? Se as EQMS nos mostram que o amor, a compaixão e o autoconhecimento são o verdadeiro caminho, não estaríamos ignorando um chamado profundo de evolução interior? Diante disso tudo, as experiências de quase morte permanecem como um dos maiores enigmas da existência humana. Elas tocam as fronteiras entre ciência e espiritualidade, entre corpo e alma, entre este mundo e o outro. São, talvez, mais do que simples eventos neurológicos, são convites para repensarmos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Em um tempo em que a morte ainda é tabu, as EQMS surgem como faróis silenciosos, iluminando o que há além da última respiração. E talvez, no fundo, elas nos digam que a morte não é o fim, é apenas o início de uma nova jornada, onde tudo aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. À medida que mais relatos surgem e a medicina avança, há também uma crescente atenção por parte das universidades e centros de pesquisa interdisciplinares. Instituições como a Universidade de Virgínia e a Universidade de Southampton têm projetos voltados especificamente para investigar a consciência e sua relação com experiências de fronteira. A neurociência, mesmo ainda cética em muitos aspectos, começa a admitir que a mente pode não estar confinada ao cérebro. Estudos com pacientes em coma profundo ou estados vegetativos prolongados têm revelado momentos inexplicáveis de lucidez ou consciência ativa, apontando para uma realidade ainda não compreendida plenamente pela ciência tradicional. Além disso, EQMS tem influenciado autores, cineastas, filósofos e líderes espirituais, inspirando produções culturais que tentam explorar essa tênue linha entre os mundos. Filmes como Além da Vida e Linha Mortal popularizaram o tema, levando-o a novos públicos. Livros autobiográficos como O Céu é de Verdade ou Proof of Heaven, do neurocirurgião Eben Alexander, que viveu uma EQM intensa, ganharam notoriedade ao unir linguagem médica e espiritual em uma mesma narrativa. Não raro, quem passou por uma EQM relata que as palavras humanas são insuficientes para descrever o que foi vivenciado. Muitos falam sobre uma linguagem de luz ou de transmissões telepáticas com seres de sabedoria. Isso levanta outra questão fundamental. Talvez o que chamamos de realidade seja apenas uma fração limitada daquilo que realmente existe. Assim como o espectro da luz visível é apenas uma pequena faixa dentro de um vasto espectro eletromagnético, talvez a consciência humana habitual seja apenas um fragmento de uma consciência universal. Esse paralelo também encontra eco nas tradições gnósticas, que falam de um mundo ilusório, um mundo material, e de um despertar da alma para sua verdadeira origem divina. As EQMS seriam, então, rachaduras momentâneas nesse véu, permitindo à alma lembrar-se de sua origem e de seu destino. Em tempos antigos, mistérios como os de Eleusis ou os rituais órficos buscavam, através de práticas simbólicas e psicodélicas, alcançar um estado semelhante, o contato com a imortalidade da alma. Vivemos um momento em que ciência e espiritualidade, outrora inimigas, começam a dialogar. As experiências de quase morte, nesse sentido, funcionam como pontes que atravessam não apenas o limiar da vida e da morte, mas também os muros que separam fé e razão. E talvez o maior segredo que essas experiências guardem não seja sobre o que acontece após a morte, mas sobre como devemos viver plenamente enquanto ainda estamos aqui.